razão aí do semestre remoto e várias coisas pessoais e tal, daí acabou que esse semestre ela não vai estar com a gente. E então, tá. Então a ideia é ela conversar um pouco com a gente sobre essa ideia de modelo racional de organização. E a professora Kathleen foi quem me deu aula de administração pública, então vai ser muito, muito divertido para mim ouvir ela de novo hoje. Espero para vocês também, tá? Professora, fica à vontade, tá bom? E Tá qualquer bom. coisa, a gente tá te ouvindo, tô aqui pra gente bater um papo, tá? Tá joia. Obrigada, Zépica. Então, vamos lá, né? O pessoal aí de máscara, vamos ver, né? Esse é o novo normal. Essa é a turma, então, de administração pública, é isso? Isso, a Né? gente tá aqui com o Porque eu acho que pessoal eu só lá do escuto você, oitavo, tem né? gente do sétimo aqui também, né? Ah, Sexto tá. também. Essa cadeira acabou misturando, bagunçando um pouco, porque mudou nossa grade, né? Então a administração pública no Isso. sexto agora também tem isso. Mas a gente tem galera que tá louquinha pra ir embora da FURG aqui já, dando tchau, assim. Toda aula eles me dão tchau, assim. Tipo, tchau, tô me formando. Ainda tem Ah, esses então formandos tá, aqui. tá bem misturada, então. Então já tá pegando das duas turmas, então, do sexto, Sim. do novo currículo e Uhum, temos as duas turmas. do antigo currículo. Isso, E e a também turma isso, tá bem misturado. Nós temos pessoas de tá todos bem os. misturado? Isso. Tá, e o tamanho da turma, como é que é? É Olha, esse mesmo? deveria ter. Deveríamos ter uns 30 e poucos aqui hoje, mas a gente É? tem uns 20 de repente. Tá. Ah, tá. Então tá uma turma grande. Porque geralmente, nos outros semestres presenciais, eu acho que dava isso também, umas 20 e poucos alunos. Acho que era mais ou menos isso. Então, nós temos na turma aí pessoas fazendo ESA, que devem estar super apurados, né, no tempo, e algumas pessoas Sim, sim. pré-ESA, né? Porque daí o próximo semestre já começa. E temáticas ótimas de ESA nessa turma, viu? Tem É? gente pesquisando coisas bem interessantes. A KT está pesquisando ali a questão do impacto do remoto no estudante que trabalha isso, né? Tem o Chaves pesquisando metaverso, que é um tema super atual, né? Nossa, Tem que o Cláudio interessante. pesquisando Websera ali, dinâmicas de relações entre trabalho. A Cláudia está pesquisando marketing. Acho que tem uma galera bem diversa aqui, assuntos bem interessantes, assim. Que bacana. Uma coisa também que eu fico muito curiosa, né? Porque voltou em todas as universidades esse semestre, né? Esse semestre que está ainda, vamos dizer, num cronograma ainda que não é aquele padrão, né? De começar em fevereiro, enfim. E como que tá essa volta aí para o pessoal? O pessoal já tá. Como é que tá isso, sabe? Isso Vou eu acho deixar que eles falarem como é que tá. é. Como que tá essa volta, assim? Vocês estavam super ansiosos para se reverem, para ir para a universidade, para novamente ter essa dinâmica de sala de aula? Vamos ver aí. Oi, Oi, pegando ali? Vira um pouquinho tô a te câmera. Ah, ouvindo. isso aí, Ah, agora sim, sim. a Então, câmera. né, foi sorteado, me empurraram o Pois microfone, vou é. ter que falar alguma coisa, né? Então, né, a volta às aulas é um pouco ainda, a gente está se adaptando. Claro que a aula presencial é muito melhor, muito mais proveitosa, tem uma vantagem da gente conseguir fazer um bate-papo, né, ser ouvido, ouvir, né, ser questionado e questionar. Eu acho que essa discussão que o Zé até vai fazer depois, ele deu uma ideia, vem fazendo com a gente, né, essa troca instiga a gente a pensar, né, e a gente acaba conseguindo absorver melhor o conteúdo. Online, a gente não tem essa, fica assistindo um vídeo. Quando se Isso. consegue falar, é uma dificuldade. E esse Uhum. modo online, ele também, embora seja um pouco difícil, mas ele trouxe algumas coisas boas. Por exemplo, como reuniões rápidas, como coisas que podem ser passadas online, nos ajuda muito, né? Sim. Tem certos temas que dá para ser abordado, que são coisas que podem ser são discussões rápidas, é interessante, até apresentação de trabalho, alguma coisa do tipo, mas não substitui de maneira alguma o modo presencial, né?
Acho que todo mundo está se adaptando, né? A gente estava acostumado já a chegar em casa, esperar a aula, tranquilo. Agora a gente precisa percorrer um período aí, né? Dependendo de quem mora longe, 40 minutos, 1 hora até vir aqui, né? Dependendo do trânsito. Rio Grande não tem uma logística muito boa de trânsito. A gente depende da mesma via, né? Para ir e vir, então acaba no horário de pico, fica bem ruim. Mas é um processo de adaptação. É bom, com certeza. Nós estamos tendo esse privilégio de ser a primeira turma que vai se formar em modo presencial. Nós provavelmente, segundo a organizadora de eventos ali, a gente vai poder convidar vários familiares, não apenas 2. Sim. Ela falou. Ai, que bacana! A que teve agora, estou dando isso aí agora assim um spoiler agora, né? Ainda não está bem certo, mas provavelmente foi o que a Adriana falou, tá? Até então são 2, né? Então a gente está em expectativa. A nossa garota aqui do lado, a Caterine, a KT, hoje agitou aí os preparativos da nossa formatura, da festa, tudo. Estamos num trâmite aí, né? Estudando, finalizando o ESA, mas ao mesmo tempo estamos fazendo esse processo aí de programação, em tudo, de festa, né? Sim. Tranquilo. Chaves, tu queria falar, né, Chaves? Não. Tá bom, beleza. Obrigada. Então tá, vamos lá. Eu achei, assim, eu ia pedir para os Épica mesmo para vocês ficarem numa fila só aí, porque fica mais fácil para eu vê-los. É muito bom vê-los, porque para o professor também, as aulas online, às vezes, elas eram um pouco assim, angustiantes, no sentido de que a gente via mais uma tela vazia, né? E alguns abriu a câmera, mas a maioria não. Então, até por causa também das conexões, né? Que vai ficando mais instável também, mais pesado. Então, é muito bom ver vocês. Então, eu sou a Kathleen, sou professora aí da FURG. Por umas questões, como o Zépica já falou, né? Nesse momento eu não posso estar aí com vocês nesse semestre, então estou muito bem substituída aí pelo Zépica, e o mundo é pequeno e é muito legal, porque o Zépica acho que foi a segunda turma que eu dei aula aí na FURG, e hoje ele é meu colega de trabalho, né? Muito legal acompanhar a trajetória dele, enfim, né, ver se despertar também, né, para a docência, pude acompanhar isso de perto, a gente sempre foi muito próximo, né, Zépica? E é isso, né? Então, eu sou formada em administração, tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu também tenho uma formação em psicanálise freudiana, lacaniana, que eu fiz durante o doutorado. Então, se vocês acham que ter uma aula, fazer um ESA, né? Vocês já estão aí todo com o tempo ocupado, apavorados, imagina eu que fiz um doutorado. E junto com o doutorado eu fiz uma formação em psicanálise, hein? Freudiana e lacaniana. Então, olha, né, vocês aí, vou dizer assim que dá para tocar bem aí a disciplina e o ESA, enfim. Mas, então, hoje a proposta é trazer um pouco para vocês essa questão realmente da razão, né, da racionalidade, porque a administração, né, vocês estão se formando em administração, são já, né, futuros administradores. Não sei o que vocês querem da carreira de vocês, trabalhar em empresa, ou empreender, ou seguir carreira acadêmica, ou concurso público, enfim, né, qualquer profissão, caminho que vocês forem escolher, essa profissão vai acompanhar vocês, né, o ser administrador. Para nossa profissão, para nossa área, o pensamento racional, ele é uma discussão bastante antiga e uma discussão que não se finda. Para além da nossa área, falar de razão e racionalidade é uma discussão filosófica, né? É uma discussão bastante importante para quem pensou as ciências antes da gente, né? Antes do nosso tempo, que a gente está no século XXI, certo? E quando que eu falo, né? Quando eu falo que é uma discussão filosófica, é para vocês entenderem que a base da ciência
é a filosofia. Então, não tem como pensar a ciência, portanto, a razão, sem os primórdios da reflexão sobre essa, né, característica ou esse atributo do ser humano que é a razão. Afinal de contas, o que vocês pensam que é a razão? Vocês se consideram seres racionais? Vocês consideram que o que nos diferencia dos animais é a razão ou temos outras diferenças? Então, são questões, né, que eu faço a vocês, que eu deixo para vocês e que a gente vai discutir hoje. A razão, enquanto atributo do ser humano, e no processo também de desenvolvimento, né, das sociedades, no processo de desenvolvimento da própria ciência, ela sempre foi algo bastante importante. Então, quando ela chega como um conceito a ser estudado na nossa área, para pensar os processos organizacionais, é porque ela já teve aí uma boa caminhada de discussões milenares, certo? Então, hoje, quando vocês abrem um livro de administração, quando muitas vezes vocês veem nos ferramentais da administração, nas teorias ou nas disciplinas mais técnicas, talvez vocês não se deem conta, né, de que o que vocês estão vendo é algo que já foi discutido pelo homem, né, há séculos. E chega para vocês como algo dado. E aquilo que chega para a gente como algo dado é difícil ser questionado. Mas o que a gente tem que fazer o tempo todo, como futuros administradores, de qualquer profissão, aliás, então não é diferente com a administração, a gente tem que aprender a pensar e a questionar. Essa é a base do diferencial que vocês podem ter nessa profissão. Porque precisamos de diferencial, né? Porque a competição, ela é bastante grande, acirrada, já faz tempo, e a gente tem que apresentar diferencial, e diferencial é essa capacidade de pensamento. Portanto, nesse primeiro momento, eu estou colocando a razão, né, num centro, como central. Embora mais tarde, no decorrer da nossa conversa, eu vá questioná-la, eu vá tirar ela desse lugar central e eu vá, talvez, dizer para vocês que o que opera no comportamento humano, aquilo que a gente pensa o tempo todo que é racional, que a gente escolhe, que a gente gosta do amarelo porque a gente escolheu gostar do amarelo, porque a gente toma uma decisão, porque a gente está ciente da decisão que a gente está tomando, eu vou dizer para vocês que, pessoal, sinto dizer, é um ledo engano. Então, vou prepará-los para isso, para dizer para vocês que essa razão a que a gente julga que nos faz, como homem sapiens superior, como o centro do universo, como o centro do planeta, como superior aos outros mamíferos, não é mais do que enganação. Não é mais do que uma fantasia de controle que a gente adora ouvir e nos sentirmos enganados, portanto. Nós adoramos isso. Isso nos conforta. Mas para chegar aí, antes eu vou falar um pouco para vocês da história da razão, da racionalidade, né? Porque se a razão é um atributo do ser humano, a racionalidade é aquilo que vem da razão. É aquilo que para os objetos, né? A gente projeta nos objetos, a gente projeta, portanto, nas organizações, a gente projeta nas outras pessoas, a gente projeta
nas coisas que estão ao nosso redor, e a gente vai racionalizando, então, processos, a gente vai racionalizando decisões, e a gente vai acreditando que a gente está fazendo, né, a melhor escolha, ou às vezes a gente tem dúvida, que a gente está desenhando esse processo da melhor maneira possível, enfim, vamos vendo isso, né? Vamos vendo esse prós e contras aí da razão, né? Imagina numa sala de engenheiros. Eu chego para dar aula para administradores e eu digo, a matemática não é exata. Estamos falando de razão aqui, ó. E aí eu falo para administradores, o Zépica, já falei na sala dele, o Zépica já sabe a resposta, não conta, Zépica. E eu digo, a matemática não é exata, eu afirmo para vocês. Tá, não, me dá Aí um segundo aqui, me dá um segundo. E aí... Posso continuar, Zépica? Peraí, me dá um segundo aqui que tu causou, só um pouquinho. Deixa eu ouvir isso aqui. Por que Tá. depende? Me falaram que depende, ela é exata, depende se ela é exata ou não. Uau! Tudo é relativo? Não, não é. Mas enfim. Aí, alguém acha que é exata? Alguém bate o martelo na exatidão ou não? Estudaram contingencial, acabou aqui, né? Tudo depende. Contingência, teoria da 2 contingência. e 2 são 4. Estou te perguntando se 2 e 2 são 4, então. E aí, o que vocês acham? Depende, pergunta para um contador, né? Pode ser 3. Mas não é por isso que eu digo que ela não é exata. Não, parei de bobear. Vou deixar. Tá, uma outra questão que eu quero fazer para eles, para deixar também pensativos, é essa questão. O que realmente nos diferencia dos animais é a razão? Também deixo outra questão aí para vocês pensarem. Já tem gente aqui sinalizando não e tal. Tá. Imagina que eu também já cheguei numa sala de engenheiros e coloquei essa questão, né? A matemática não é exata. Bom, depois eu conto para vocês o resultado disso com os engenheiros e com os administradores. Mas continuemos aqui, então. Então, assim, a discussão no campo das ideias, vocês sabem que, por exemplo, o que nos importa, né, o que a gente valoriza muito é a ciência. E há discussões, né, se a administração é uma ciência, enfim. E isso não só com a administração. O campo das disciplinas, ele é um campo que se faz a pergunta o tempo todo, o que é ciência e o que não é ciência. E não é só a administração que a gente questiona, também a economia, a psicologia, porque a gente tem essa questão com as ciências sociais, certo? E a administração é uma ciência social, embora se acrescente nesse nome dela aplicada, né? Então, vamos estar no rol aí no campo das ciências. Essa questão se coloca para as ciências sociais porque o modelo ou o paradigma do que é ciência realmente é as ciências da natureza. É a física, é a matemática, é a biologia. Esse seria o padrão de ciência pura, né? De a ciência. E as ciências sociais, conhecimento na sociologia, de alguma forma, foi construído... Encontrei isso na internet sobre a ciência. Deixa eu só perguntar uma coisa que eu tenho curiosidade, só porque a Siri me interrompeu aqui. Quando a Siri fala aqui, vocês escutam aí? Zépica? Sim, ouvimos. Opa. Ouvimos a Siri. Gente, eu fico de cara com essa Siri, tá? Volta e meia, ela sai aqui. Bom, um dia eu não sei se existe uma maneira de calar ela, mas enfim. Mas tá, vamos lá, né? Bom, então, um modelo de ciência é as ciências da natureza. Então, a construção do pensamento social, né, das disciplinas que a gente conhece hoje, administração, economia, psicologia, no início tinha um espelhamento com relação ao método, às técnicas, né, ao modelo da ciência da natureza, tá? E nesse momento,
A razão já era bastante importante para pensar isso. A gente não pode esquecer que a gente viveu um período medieval, certo? Que a razão não era deixada de lado, mas ela não era o motivo pelo qual a explicação do mundo, né, não se dava a partir da razão. Né? A explicação do mundo numa era medieval se dava pela fé, se dava, né, pelas escrituras, se dava por uma fé revelada. É importante a gente saber disso, porque daí a gente vai ver que com o Renascimento e a Idade Moderna, a razão ela acaba novamente ganhando uma centralidade nas discussões humanas. E é um momento, então, de nascimento da ciência moderna, da ciência como a gente conhece hoje. Ela se deu ali, então, nesse período da Idade Moderna, que é mais ou menos ali 1600, 1700, que a gente tem uma grande efervescência nesse sentido, e também 1800, com o Iluminismo. Isso vocês devem lembrar, imagino, né, das aulas até de segundo grau lá de História. Tem coisas que a gente não esquece, eu acho que essa é uma delas. E é nesse momento também que começa, então, a se surgir a discussão das ciências sociais, e a administração está ali logo na sequência, né? Então, a gente tem aí a administração pública já com escritos em 1887 pelo o William, né? O Wilson, que é considerado o pai da administração pública, porque ele escreveu, né, o primeiro livro, que dá aí depois, né, origem a essa disciplina, mas essa disciplina da administração pública, ela era uma disciplina muito mais ligada aos estudos da ciência política. É a partir, então, do final do século XIX que se começa a pensar ela de outra maneira. E é a partir daí que a racionalidade ganha importância para pensar a eficiência nesse campo disciplinar. Certo? E aí a gente vê logo na sequência, por exemplo, 1900, 1910, 1915, os trabalhos do Taylor. E os trabalhos do Taylor e também de outros pensadores ali, engenheiros, que pensam a teoria das organizações, da administração, eles também influenciaram o pensamento para a administração pública. Apesar de que a gente pode dizer aqui, né? A gente pode se fazer uma questão, a gente pode perguntar, então, na verdade, dá para fazer isso? Dá para aproximar a administração de organizações privadas ou empresas privadas para organizações de instituições públicas, né? Será que dá para a gente aproximar? É o que eles discutiram na época. Eles discutiam. Eles diziam, né? Olha, eu acho que tem muito mais diferenças entre organizações de grande porte e pequeno porte do que necessariamente entre organizações públicas e organizações privadas. Uma linha de pensamento. Outra linha de pensamento tem diferenças gritantes, porque a maior diferença seria o objetivo delas, né? Eu sei que vocês sabem que o objetivo de uma empresa privada é o lucro ou o retorno dos acionistas. E eu sei que vocês sabem, porque vocês são sabidos, então eu já estou botando isso como um pressuposto, né, da sabedoria de vocês, da sapiência de vocês. Então eu digo que vocês também já sabem de antemão que o objetivo de uma empresa pública é o bem comum. Então, eu tenho, de um lado, o objetivo das organizações privadas, das empresas privadas, que é o lucro ou retorno do acionista, e, de outro lado, eu tenho o objetivo de organizações públicas, que é o bem comum. Eles convergem? Não. Mas tem algo em comum aí, que aí é o trabalho do pessoal do campo da administração pública que precisa resolver. O que eles têm em comum é um conceito.
e ele se chama eficiência. E o que está por trás do conceito de eficiência, que não a racionalidade, e aí eu digo para vocês que o capítulo de um dos textos que o professor Zepka passou para vocês, do Denhard, que é esse capítulo de racionalização das organizações, ele traz como autor principal para pensar a razão, né? Não a razão, porque ele não pensa a razão, ele pensa realmente a racionalidade. E aí eu digo para vocês, razão é diferente de racionalidade. É o Herbert Simon. Vocês conhecem ele? Vocês lembram dele? Provavelmente vocês devem ter visto já em algumas disciplinas e principalmente em comportamento organizacional. Mas ele é um autor que influenciou demais na primeira metade do século XX, ou seja, até mais ou menos 1950, ele influenciou demais a teoria das organizações privadas e também da administração pública, e ele tem um conceito que ele ganhou o Prêmio Nobel em 1978, acreditem, que ele também tem, né, ele tem formação em economia, ele também tem formação em psicologia, então ele misturou as duas coisas, né, economia e psicologia, e desenvolveu uma teoria chamada da racionalidade limitada, que é bem famosa, que né, no curso de administração a gente tem isso, e ainda em função disso e outros estudos dele ganhou o Prêmio Nobel, bem interessante, né? Eu fiquei me perguntando, né, os economistas, né, bom, é muito deles, né, que ganham esse prêmio Nobel aí, daí eu fiquei me questionando, né, será como é que é feito, como que são os critérios, né, para definir aí o Nobel, mas enfim, seguimos. Então, este cara, ele influenciou muito as teorias da administração. E com essa ideia da racionalidade limitada, o que ele dizia? Ele dizia que o ser humano tem uma capacidade limitada para raciocinar, né, para pensar, para raciocinar sobre as coisas. Então, ele não é aquele tomador de decisão ótimo, como algumas teorias da própria economia, a partir de Adam Smith, né? Que vai falar aí que é a partir de Adam Smith, que é endossado, copiado por Taylor, que vai surgir a ideia de homo economicus, né? Porque o homo economicus, ele nada mais é do que aquele que racionaliza, que age por interesse e a partir daí toma suas decisões baseadas num cálculo. Ok para vocês isso, né? Isso é algo que eu tomo também como, né, algo que vocês já discutiram em algumas disciplinas. Bom, o Herbert Simon, com a ideia da racionalidade limitada, a partir dele surge também outro modelo de homem. Veja, a gente tinha um modelo de homem que vinha, né, que era tayloriano, que vinha lá de Adam Smith. Adam Smith foi um economista muito importante para a formação de pensamentos de várias outras disciplinas que não só a economia ou a administração, que viveu no século XVIII, escreveu o livro A Riqueza das Nações, né, que ele publicou em 1776. Então, isso é importante. Aqui, diria para vocês, né, se vocês querem ter esse diferencial que eu falei no início, que é essa capacidade de pensamento, já é, né, é bom ir um pouco procurando saber a história realmente da ciência de vocês, né, que vocês aí estão se formando, e a Adam Smith faz parte desse processo, assim como o Taylor. Enfim, mas então, o Herbert Simon ajudou, né, a que se tivesse um outro modelo de homem, que se chama, então, o homem administrativo, certo? São vários os modelos de homem nas teorias administrativas, o homem econômico, o homem social, e, né, o homem administrativo, que é esse homem dos estudos de Herbert Simon,
da racionalidade limitada e que ele, para poder tomar uma decisão melhor, ele precisa se unir. Por isso as organizações. O que são as organizações? Isso vocês já sabem também desde a primeira fase, né? São a união de pessoas com objetivos comuns ou, né, a gente faz de conta que tem objetivos comuns, né? Então, isso é uma organização. E aí o Herbert Simon vai falar, bom, né, o homem sozinho, ele não é um bom tomador de decisão como algumas teorias pensavam. Ele precisa se reunir com outras pessoas que pensam também para juntas se institucionalizarem e, a partir daí, realmente poderem tomar decisões melhores. É disso que se trata. E aí, a partir daí, há uma crença deliberada, há uma crença quase inquestionada da supremacia da razão e dos processos de racionalização. Querem uma prova disso? Do quanto o processo de racionalização é realmente pouco questionado? Querem um exemplo de como ele, porque aí a gente tem uma situação em que contribui para que isso aconteça. A gente tem uma situação social, política, econômica que contribua para que a racionalidade seja um elemento considerado importante e seja inquestionável a sua superioridade para essas questões práticas da vida, né? Vamos dizer que, bom, a gente também não pode jogar a racionalidade, né? Fora completamente. Não dá para jogar isso, vamos dizer, com a água suja do banho do bebê, né? Vamos deixar assim por enquanto que, ok, tem a sua serventia, certo? Mas então agora eu provo para vocês como a racionalidade ela se alastra como um valor, como uma regra inquestionável nas nossas vidas. Por exemplo, alguém já ouviu que a gente precisa administrar? Isso acaba sendo uma palavra, acaba sendo, né, um dito que vai se tornando muito comum, né? Administrar a casa, né? A gente precisa administrar a casa. E aí, quando a gente pensa em administrar a casa, né, vem logo a questão da eficiência, né? Mesmo que a gente não saiba, mesmo que a pessoa não faça administração, não seja do curso de administração, e aí é para vocês verem que nós, administradores, somos realmente serviçais da razão e da racionalidade. Sobretudo da racionalidade, nós somos serviçais, nós administradores. Mas isso não quer dizer que esta ideia de racionalidade ela não tenha se alastrado por toda a sociedade de uma maneira geral. E aí, quando o Zépica for dar para vocês algo do Guerreiro Ramos, vocês vão novamente lidar com isso que eu estou dizendo para vocês, porque daí o Guerreiro Ramos ele vai dizer que a racionalidade ela é importante, mas num determinado espaço, que seria o espaço do econômico, né? E não nos outros espaços da vida. Que é isso que eu estou perguntando. Como que a gente pensa, né? Tem que administrar a casa, né? Como uma empresa. Porque tô tendo problemas no meu namoro, temos que administrar um namoro, né? Porque tem uma igreja que não está dando certo, isso. A igreja tem que ser administrada com eficiência, certo? Faz sentido para vocês? Então, ao final de contas, né, a gente começa a internalizar tanto esse discurso da racionalidade que parece, né, e da eficiência, que parece que ela é a solução de todos os problemas da humanidade, inclusive do namoro. Imagina, quem é casado, né? Probleminha lá em casa, imagina, não, tem que melhorar a gestão, né, desse lar. Bom, qual o problema disso, né? Porque daí a gente vê que a racionalidade ela tem a sua importância,
para o desenvolvimento das teorias organizacionais e a gente aplica essa ideia mesmo sem se dar conta disso quando a gente vai para as ferramentas, né? Porque as ferramentas, pensem, a prática, ela é sempre informada por uma teoria. E a teoria é sempre modificada, construída com base numa prática. Acontece às vezes de a gente ter teorias que parecem não, né, se coadunar com prática. Daí a gente fica, né, a gente tem aquele discurso, teoria é diferente da prática. Ok, né, ok. Mas, para a gente ter uma teoria, a gente precisa, né, de uma prática. Para a gente ter uma prática, isso informa uma teoria. O que eu quero dizer é que as ferramentas de marketing, as ferramentas de produção, as ferramentas de logística que vocês aprenderam, elas não estão descoladas de uma teoria, elas não estão descoladas da ideia de razão e elas não estão descoladas da ideia de um modelo de homem. Ponto. Que modelo de homem é esse que informa essas teorias? O homem econômico? O homem administrativo? O homem social? Agora, qual o problema disso? Porque quando eu defino um modelo de homem baseado em algumas características, eu defino as ferramentas baseadas nesse comportamento que eu estou atribuindo ao homem. Aí eu pergunto para vocês, as ferramentas funcionam sempre? Não é nesse momento que vocês vão dizer, poxa vida, a teoria é diferente da prática? Eu pergunto por quê, mas eu respondo também. Porque o modelo teórico do qual saiu a ferramenta prática trabalha somente uma dimensão humana. E eu pergunto para vocês, há somente uma dimensão no humano? Viu como nós, como administradores, temos que pensar? Temos que sair da caixinha, temos que questionar as ferramentas e ver de onde elas vêm, e a gente precisa ter conhecimento, sim, de história, de como os conceitos foram construídos, para a gente chegar à conclusão de que, olha, temos uma limitação aqui nessa ferramenta, porque vem deste pensamento, porque esse pensamento é reducionista com relação à natureza humana. Disso, né? Aí disso a gente pode construir outros modelos, enfim, né? Que vão ser sempre parciais, mas sempre um buscando complementar o outro. Isso é importante porque daí a gente volta de novo na discussão da razão e racionalidade. A gente volta essa questão de novo. E aí a gente passa a entender que, vejam, né? Vou fazer uma ligação aí para vocês de uma perspectiva mais ampla, que seria uma perspectiva de sociedade que se reflete na nossa disciplina, que é a administração. Afinal de contas, vamos dizer aí, ó, são 7 bilhões de pessoas no planeta. Não são? Deve ter mais agora ainda, né? Eu acho que eu estou ainda nas contas de 10 anos atrás de 7 bilhões. Se são 7 bilhões de pessoas no planeta, quantos são administradores? Né? Um pequenino percentual que talvez aí numa conta estatística não seja nem muito relevante, certo? Então, eu diria para vocês, essa coisa de administrar, né? É o que eu vou chegar aí. Bom, se for administrador, vai querer administrar o lar, o casamento, o namoro. Mas aí, o que eu estou falando para vocês, né? É um valor de sociedade. A sociedade quer administrar tudo. Isso por quê? Porque lá no topo dos ideais, né? A razão, a racionalidade, ela é dominante. E por que ela é dominante? Porque ela obedece a algo que é bastante importante na sociedade, afinal de contas, é uma discussão que a gente vê todos os dias na política, que é entre liberalismo
e progressismo. É essa discussão que a gente vê, Estado menos Estado, uma discussão econômica. E ela não é à toa, porque ela já está como algo bastante importante e algo que nos socializa mentalmente, ou seja, isso se impregna nas nossas mentes, a importância realmente da racionalidade do econômico, por quê? Porque a eficiência é um valor econômico, né? Vocês sabem de onde que vem a ideia de eficiência? Vem da economia. Vem da economia. Então, a eficiência, ela é algo importante justamente porque ela vem de toda essa construção histórica, né? Isso é uma construção histórica. Começa a se ter uma predominância da ideia da razão, só que a razão é um atributo. Da razão, a gente tem a racionalidade que a gente joga para pensar as coisas. Daí, a gente tem também a predominância do econômico, né, que a gente começa a ter já com a Revolução Industrial e depois com os caras pensando na maneira de produzir cada vez mais com menos, né? E aí a gente vem com essas coisas tudo se juntando, né? Racionalidade, eficiência, econômico, mais com menos, certo? Sempre um pensamento de custo-benefício, de causa e efeito. E aí o mundo vai se modelando a isso, né? E aí quando a gente chega num ponto em que a gente vê que as ferramentas têm suas limitações, aí a gente começa a descobrir outras dimensões do humano. Outras dimensões do humano. Por que isso é importante? Isso é importante porque a gente também tem que pensar para além do cálculo custo-benefício, a gente tem que pensar para além da eficiência. E até para ter mais resultados, a gente tem que pensar para além dessas coisas, né? Porque vocês sabem, quando o Taylor, os engenheiros, Fayol desenvolveram, né? O Ford desenvolveram lá nos primórdios da administração a questão do tempo em movimento, a questão do cálculo econômico, né, para aumento de produtividade. Daqui a pouco veio o pessoal das relações humanas e mostrou que tem uma outra dimensão aí do humano que precisa de atenção, né? Precisa ser ouvido, que não é só mexer na luz ou, sei lá, num certo movimento ali da esteira de rolagem que vai gerar alta produtividade, mas só o fato de eles receberem atenção, né, que é outra dimensão do humano, já também ali tem um ganho de produtividade. Então, até para pensar no ganho de produtividade, né, se a gente quer continuar pensando nisso, né, no ganho, a gente precisa conhecer as outras dimensões, né, do humano. Então, a racionalidade, ela tem a sua importância, sobretudo na questão prática, mas não é só disso que é feito o homem, né? A gente tem um império da razão desde os pré-socráticos, desde Aristóteles e Platão, e a gente está falando de uma história de 2.400 anos. 2.400 anos. A gente tem o império da razão que, de uma maneira massiva, se transforma em racionalidade na modernidade e que passa a ser questionada no berço da ciência, que é o pensamento da reflexão, que é o pensamento filosófico, que sem ele não há ciência possível, porque os filósofos da ciência discutem isso, discutem o que é ontologia, o que é epistemologia, e isso é campo da filosofia. Aí depois tem os experimentos, aí depois tem as coisas práticas, os métodos, enfim. Tá? Mas então, o questionamento da razão, ele acontece então nesse campo dos pensadores da filosofia da ciência, ele acontece então com os filósofos, os mesmos que dão a base para a ciência também questionam. E eles começam a questionar. Marx foi um grande questionador disso, Nietzsche foi um grande questionador, Schopenhauer. Então, tem uma série de gente aí que se colocou a pensar sobre isso. O próprio Hegel, enfim, né? Se vocês não conhecem esses nomes, anotem, sejam curiosos e depois dão um Google ali na internet, né? Que o Deus Google ajuda muito nessa hora. Começa a se questionar.
começa a se questionar se nós realmente somos razão. É isso que nós somos? Nós criamos a nossa fala? Nós criamos o nosso discurso? A nossa fala é nossa mesmo? Eles vão dizer, não. O discurso nos cria. Não somos nós que criamos eles. Aí começa a questionar. Nós, homens, somos criados pelo discurso. Veja, é o contrário. Mas enfim, né? Enfim, a discussão filosófica a gente não vai entrar assim, né? Que é linda, maravilhosa, inquietante, né? Mas aí a gente vai dar um pulinho assim, porque esse questionamento da razão, ele não é sem motivo. Ele é também muito em função das consequências que esse pensamento, né, da racionalização, da eficiência e do econômico nos impõe, certo? Porque assim, ó, há um questionamento muito importante que é o que o Freud faz. Freud vive no final do século XIX para o século XX, sabe? O Freud nasce em 1856, vive até 1939. Esses outros filósofos que eu falei antecederam ele nesse pensamento de questionamento da razão. Mas o Freud, que ficou conhecido como pai da psicanálise, ele colocou para debate o inconsciente. E é o inconsciente que me permite dizer para vocês que vocês não são dono do que vocês pensam. É o inconsciente que me permite dizer para vocês que quando vocês escolhem sua cor preferida como o amarelo, não é vocês que estão escolhendo. Quando eu falo que não é vocês, é no sentido dessa criação fantasiosa que a gente chama de um eu. Não é assim que a gente se chama? De um eu? Se vocês forem se apresentar, vocês não vão dizer, por exemplo, né? Eu sou Zépica. Eu sou Maria. Eu sou Fernando. Eu gosto do amarelo, não gosto do verde. Eu, né? Ah, eu sou mais quieto. Ah, eu sou mais extrovertido. É um eu. É um eu. O Freud simplesmente tirou essa figura do centro do comportamento humano. Para ele, o comportamento humano ele não é definido pelo eu sou, eu penso descartiano, né? Porque é uma frase muito famosa que talvez vocês conheçam, penso logo existo. Todo mundo já ouviu falar essa frase? Penso logo existo? Então, esse pensamento, né, o Freud descentra ele. Descentra, tira do centro e coloca no centro algo, um impulso. O impulso que, olha, influencia muito o nosso comportamento. Esse impulso que influencia nosso comportamento, que é o inconsciente, a gente não sabe dele. A gente não sabe dele, ele fala pela nossa boca sem a gente se dar conta. E o nosso eu, esse que eu sou Paulo, eu gosto disso, esse tá ali sempre tentando mediar esses impulsos que vêm. Bom, uma prova disso. Vocês já viram algum debate, seja na esfera religiosa, ou de jogo de futebol, ou na esfera política, que vocês percebem cabalmente? Não tem lógica. Não é racional. Já se deram conta disso? Não tem explicação racional. Ou com vocês mesmos em situações que vocês não se compreendem. Angústias existenciais que vocês não sabem de onde vêm. Então, é um pouco isso que o Freud coloca para a gente. Esse pensamento desses filósofos anteriores a Freud, e Freud, sobretudo, eles serviram para pensar um outro momento da nossa história, que é as guerras.
As guerras são racionais? A gente consegue compreender a guerra nessa guerra, essa invasão da Rússia na Ucrânia? Imagina, nos dias de hoje, se a gente imaginou que a gente ia ter um episódio assim, né? Que a gente tem muitas guerras étnicas, né? Na Ásia, no Oriente Médio, na África, né? Seria muito também ingênuo da nossa parte, falta de conhecimento da nossa parte, né? Não observar que as guerras nunca acabaram. A gente tem, né? Há quem diga, por exemplo, sociólogos que diga que a gente, pelo tanto de gente que morre no Brasil, a gente tem uma guerra civil no Brasil. Mas, enfim, as guerras e, sobretudo, acontecimentos como o Holocausto, sabe? Nazista, são acontecimentos que levaram cientistas, pensadores a refletir sobre a razão, porque foi em nome da razão que isso aconteceu. Sabiam? Aliás, neste capítulo do Denhard, ele traz como exemplo, se a gente for pensar a eficiência pela eficiência, se a gente for pensar a eficiência pela razão e pela racionalidade, a gente não consegue explicar o campo de concentração, porque do ponto de vista da eficiência eles foram exemplares. Agora, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, o que a gente pode falar? Percebe a falha da razão? Percebem o problema da razão? Por isso a gente tem que se perguntar, né? Foi em nome da razão que isso foi feito. E se a gente for dizer em termos de eficiência, foi assim um projeto digno de Oscar. Eficiente demais os campos de concentração. Por isso, a gente precisa, para além da racionalidade da razão, considerar outras dimensões para não incorrer nesse tipo de erro, né? Nesse tipo de erro. Bom, um pouco era isso que eu queria falar para vocês. Teria muitas coisas, a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre esse assunto, né? Teria muito mais outras coisas, exemplos, mas assim, para né, dar um respiro, né? Que a fala também, às vezes, cansa um pouco, né? Uma fala muito longa. E aí a gente pode conversar um pouco mais. Um pouco, claro que um pouco, né? Ela vem aqui, coloca um monte de coisa na cabeça da gente a fritar e dizer um pouco sobre isso. Ah, eu gosto, esse é o meu papel. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta para a professora Kathleen? Quer provocar ela a falar alguma outra coisa? Sim, não. Pode. Aqui, ó, temos um fã de Freud aqui. Não. É nóis. Ô, professora, tu estudou Freud por causa da administração pública? Não, o Freud é anterior na minha vida. E aí na administração pública fez mais sentido, mas foi anterior. Ele está extremamente envolvido, né? Freud, todo pensamento Freud está envolvido. Não só na administração pública, né? Mas fica mais evidente. Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Sabia? Na verdade, professor, ia fazer um adendo, né? Pensando na questão, como Freud, a senhora falou, ele trouxe, né? Esse eu, né? Da questão do eu. Tem um autor que é eu já falei isso em aula até, que é o Félix Guattari. Não? Guattari. O Félix Guattari, Ele traz a questão o que é subjetivo. O que a gente diz, não, é subjetivo, mas o que é isso, né? Na verdade, ele traz uma leitura de que a gente é subjetivado. A gente acaba absorvendo muita coisa que a gente acha que hoje é eu. Eu sou isso, mas na verdade foi o que eu absorvi durante a minha caminhada. Aí relaciona com o que o Freud fala, entendeu? Será que realmente sou eu mesmo? Ou é aquilo que eu absorvi durante a minha caminhada de vida, tá? Como eu sou. Aí eu trago outro autor, Sean Revier. Nós somos um ser social. A gente absorve o que o meio, né, nos propicia. A gente tem o crescimento vertical e horizontal, que
que faz parte da caminhada de a família, que é a nossa relação de família, aquilo que a gente se relaciona e aquilo que a gente se relaciona no externo. Só não me lembro a ordem, quem é vertical e quem é horizontal, mas eu lembro que eu li isso ali e é interessante. A gente é um pouco de cada coisa, por isso que talvez quando no meio da organização a gente enfrente essas adversidades. Existe uma regra, existe uma teoria que explica muita coisa, mas a teoria nem sempre vai funcionar, porque as variáveis dos seres humanos, né, o ser humano em si, ele tem essas variáveis e nem sempre a teoria vai conseguir cumprir isso aí. Nem sempre as contingências do meio ou do ambiente organizacional vai ser aquela teoria vai conseguir ser suficiente, né? Exatamente, perfeito, né? O Guattari é bem. É porque eu tenho, né? Eu li a biografia do Guattari e do Deleuze, né? Que eles trabalhavam juntos. E Deleuze e Guattari, assim, também sempre tiveram muito no meu, né? Nos meus, assim, interesses de leitura, sempre. E aí, como eu leio muita biografia também nas horas vagas, né? O meu descanso é ler biografia. Eu lia do Freud, do Lacan, do Deleuze e Guattari, que é a biografia cruzada, né, que o François Doucet fez, eu gosto muito dele até. E aí, por exemplo, eles são estudiosos de Freud, né, o Guattari estudou com Lacan, que também, né, é a psicanálise que eu me formei, né, freudiana e lacaniana. Então, é bem isso mesmo, é bem essa questão, assim, da subjetividade, dessa formação do social, que é o pensamento também do Freud. O Freud, quando, né, vai falar do sujeito, né, que ele não usa essa expressão sujeito, né, mas enfim, eu que estou usando aqui. Mas quando o Freud vai falar, que ele também faz as instâncias psíquicas, né, que ele fala do ego, do eu, do super-eu e do id, né, o id seria essa coisa selvagem, essa coisa incontrolável, que é o inconsciente, que são nossos impulsos, né? O ego, o eu, que é esse que a gente tem por projeção, né? Esse eu social é por projeção. Né? Então a gente escuta. Quem que sou eu? Eu é aquilo que eu escutei as pessoas próximas de mim falarem de mim. Esse que sou eu. É por isso que o Freud fala, quando falo de Paulo, né? Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo, né? Porque tudo é projeção. É por isso que ele diz que o eu, e aí o centro do eu seria a razão, é uma ilusão, é um engano. Não que ela não tenha serventia, porque na engenharia, para fazer uma ponte, ela é bem importante. Para fazer uma logística, um plano de logística, né? Para a gente ter nossas ferramentas, é uma dimensão importante, não é uma dimensão que não tem serventia, que a gente deve ignorar, que a gente deve negligenciar. Não, mas ela não é a principal, ela não é a única. Então, é isso mesmo, moço. É isso mesmo, que eu não sei o nome de vocês, né? Oi? É Klaus. Klaus. É isso mesmo, Klaus. E João Ribeiro também traz um pouco, ele estudou também o Freud, ele traz ele utilizou para explicar os grupos operativos, né? Lá na teoria dele, que ele utiliza também a mesma ideia de Freud, mas ele traz mais para o meio social de grupos. Ah, que legal! Não, até legal. Hoje eu aprendi isso contigo, deste autor, né? Porque a psicologia das massas, por exemplo, tem alguns autores que o Freud dialogou e que também são mais atuais, né? Lebrun e tem uns outros aí, McDougall, tem uns mais atuais, assim, também da sociologia mais atual, mais moderna, mais, né, contemporânea, mas foi muito bom também te ouvir hoje, um aprendizado aí para mim da psicologia dos grupos aí. A troca sempre é bem legal, né? A gente sempre aprende, é incrível. Eu adoro, assim, alunos, essa dinâmica de sala de aula é fantástica. Essa turma é um desafio, porque, assim, eu chego na aula para dar aula e eu acabo tendo aula o tempo todo, assim. Tá sendo ótimo. Brigam comigo por causa dos autores, não gostam da leitura, brigam, mas é isso aí, tem que ser crítico, temos que pensar. Gente, mais alguém quer conversar com a professora Kathleen, fazer alguma pergunta? Não? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Professora, antes tu tinha falado que um ponto em comum entre uma empresa privada e uma empresa pública é a eficiência, correto?
Correto. Não acha meio complicado para a empresa pública esse lado da eficiência, por tu não poder demitir muitas vezes um funcionário que não é eficiente, enquanto numa empresa privada, a qualquer momento tu pode ir ali e trocar esse funcionário por eficiência? Não acha que às vezes o contrato público ele dificulta esse lado de tu poder tirar dali esse funcionário que ele não tem eficiência, não apresenta isso? Sim, sim. Concordo, acho também essa questão do serviço público é engraçado, porque depois que eu ingressei no serviço público, eu vejo o serviço público com outros olhos. E aí a tua questão faz sentido sim para mim. Mas antes disso, deixa eu só colocar assim, ó, o que tem em comum entre essas disciplinas, né, da empresa privada e da administração pública, que uma tem objetivo de lucro, outra tem objetivo de bem comum, é a eficiência, que isso é um pensamento meu, né? E é claro que é um pensamento que eu tiro das leituras que eu fiz, né? Não fui eu que criei esse pensamento. Mas dificilmente tu vai encontrar em algum lugar isso escrito da maneira como eu tô falando, né? Mas se tu lê muito, 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 tu pode deduzir isso como eu. Só que tem uma questão. O valor, ou seja, a ideia de eficiência para uma administração privada é diferente da ideia de eficiência para a administração pública. A eficiência, ela dá essa ideia para gente de algo que tem que funcionar. Não, isso não perde, mas perde a questão da eficiência pela eficiência, porque senão a gente teria que considerar que o campo de concentração, em termos de eficiência, ele é um exemplo ótimo, mas ele não serve para, entende? Tem um problema aí. Então, na administração pública, a eficiência ela tem que fazer funcionar melhor. Então, eu concordo contigo que tem que mudar as regras do jogo do serviço público, certo? Concordo plenamente, mas a gente também não pode, a gente tem que pensar que o valor de eficiência para a administração pública ela tem que envolver sentidos democráticos, sentidos de bem social, sentidos de atender, né, certas demandas que a empresa não atenderia porque não teria lucro, né, já que na empresa pública não tem lucro, enfim, é fazer algumas obras que não vão dar lucro, mas que são importantes para o próprio desenvolvimento do país e também para as pessoas. Tem que funcionar. E nessa dimensão da eficiência, de ter que funcionar, sim, a gente, né, a gente vive um sistema arcaico no serviço público, a gente vive um sistema que vocês também vão estudar com o Zépica, que é todas as características de patrimonialismo, de clientelismo, de falta de profissionalismo, ou seja, a gente tem uma burocracia que não funciona. Simplesmente, né? Tem autores que vão dizer que no Brasil não tem burocracia. Né? Aquela burocracia weberiana não é nem o tipo ideal, porque o tipo ideal não tem em lugar nenhum. O Weber deixa muito claro. Mas a gente tem lá, né, em algumas culturas que funciona. Nos Estados Unidos funciona muito bem aplicada. Lá tem burocracia. Aqui no Brasil não tem. O que a gente tem é troca de favores, clientelismo, falta de profissionalismo, porque você já viu, né? Você já viu, né? Tem que ter uma formação, mas não tem que ter, né? Enfim, segundo grau, formação, não sei se muda muito, mas eu concordo contigo, sim. Este é um problema que a gente tem no serviço público que impede que ele possa ser melhor. O serviço público pode ser melhor? Pode. O que a gente tem que fazer? Mudar regras. Mudar regras? Como que se muda regras? E aí não é só no serviço público, é na política, é em qualquer lugar. É na educação, é na política, é no sistema político que a gente tem. Nosso sistema político é bom? Como que a gente muda isso? O nosso sistema, né, de movimentação dentro da administração pública, né, da estabilidade, da maneira como as coisas são feitas, é bom? Não, então a gente tem que mudar. Como que a gente muda? Fazendo esse questionamento, conhecendo muito bem como é que funciona, sabendo como que a gente gostaria que funcionasse, e aí pedir isso, que isso aconteça, né? Que além de ter que saber, né, saber votar, para saber cobrar, a gente precisa exigir algo também que vai além do voto, que é poder exigir os nossos benefícios enquanto sociedade, né? E aí é uma conversa também longa, mas concordo contigo, sim. Mais alguém, gente? Professora, quero te agradecer imensamente por esse teu momento aí com a gente. Muito obrigado, foi rico demais. Deixa a nossa cabeça fervendo, né? Mas a gente agradece imensamente, viu? Vocês querem a resposta da matemática? E aí?
Então, poucas afirmações, né? Eu, como uma estudiosa, uma pensadora, uma professora, e também da afiliação da posição teórica que eu compartilho, né? Que eu sempre deixo muito claro de onde que vem meu pensamento, poucas vezes eu vou fazer algumas afirmações. E não é por causa da teoria da contingência, não. E a teoria da contingência tem a contingência por causa do ser humano. E aí o colega ali falou certo, né? Todas essas variáveis e a própria contingência vem daí, da subjetividade. Mas não é por causa da teoria da contingência, não, que eu faço poucas afirmações. Isso é uma posição filosófica minha, meio cética, meio de David Hume, sabe? Meio de David Hume, meio de Freud também. Então, é uma posição filosófica. Vocês estão me ouvindo? Que deu uma travada aqui. Opa! Deu uma travada. Não terminou ainda, Rafa. Não sei, espera. Não, Rafa, não terminou ainda, filha. Não, Rafa, não. Espera terminar. Acho que travou mesmo.